Potências infinitas, tudo bem com vocês? Cris aqui do canal Inspirações para Ser, com mais um capítulo do livro Alegria e Triunfo. Eu espero que vocês estejam lendo aí, absorvendo essa maravilha aqui de livro, gente, que é um ensinamento mesmo pra gente ter uma vida maravilhosa, próspera, estruturada aí na palavra de Deus, do universo, da lei, da energia, do Criador, do Pai, seja lá o nome que vocês queiram dar aí, gente. Tudo isso aqui é uma lei para nós e é uma lei de viver abundantemente alegre, próspero, feliz. Essa é a lei, não é para nos castigar, tá? Tudo que a gente faz e retorna pra gente é porque a gente não conhece a lei, né? Então ele tá vindo aí numa sequência. Esse livro é exatamente isso, né? E hoje o capítulo 5 vai falar sobre a lei do karma e a lei do perdão. E os preceitos também tá falando muito sobre isso esses dias. Não sei se vocês estão percebendo que tudo se alinha, né? É muito legal isso quando a gente percebe esta conexão de tudo que eu tô falando aqui no canal para vocês. É muito legal. Vamos lá ver aqui. Vamos começar a nossa leitura aqui do capítulo 5, a lei do karma e a lei do perdão. Dai e dar-se-vos-á. Boa medida, recalcada, sacudida, transbordando, vos porão no regaço, porque a medida de que usais dessa, tornarão a usar convosco. Lucas 6,38. Pois se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Mas se não perdoardes aos homens, tampouco vosso Pai perdoará vossas ofensas. Mateus 6,14. É o que ele fala aqui, o que a gente já estudou em outros capítulos, né, gente? Aqui ele vai ser sempre repetitivo, como eu falo para vocês. Toda vez que a gente repete uma lei, repete um ensinamento, o nosso cérebro, o nosso corpo vai tomando isso como verdade. E claro que isso daqui é uma coisa boa, né, gente? Então é melhor a gente tomar isso aqui como verdade do que outras coisas que estão aí no mundo. E aqui ele quer dizer exatamente isso. Tá? Nos preceitos que nós estamos lendo, ele está falando exatamente isso também. Olha só que legal, tudo sincronizado, tudo aí em sincronicidade com o que nós estamos aprendendo. Recebeis apenas na proporção em que dais, nenhum ceitil mais, nenhum ceitil menos. O jogo da vida é um jogo de dádivas. Os vossos pensamentos, atos e palavras voltam para vós cedo ou tarde, com espantosa exatidão. Tal é a lei do karma, isto é, da reação ou volta, como designa essa palavra sânscrita. Como disse o fundador do cristianismo, aquilo que o homem semeia virá a colher. Uma senhora relatou-me o seguinte caso pessoal que serve de exemplo para esta lei. Construo todo o meu karma em minha tia. Tudo que digo a ela, alguém me repete. Muitas vezes me irrito em casa e, certa ocasião, disse à minha tia que gostava muito de conversar à refeição. Não quero mais conversa, desejo comer em paz. No dia seguinte, ao tomar o meu lanche em companhia de uma senhora a quem desejava produzir a melhor impressão possível, falava-lhe com animação, quando ela se voltou para mim e disse: não quero mais palavras, desejo comer em paz. Essa senhora tinha consciência muito elevada e, por isso, o seu karma lhe era retribuído com grande rapidez e facilidade. Quanto mais conhecerdes a lei espiritual, mais responsáveis sois, e se não a praticardes, maior será o vosso sofrimento. Olha que engraçado, né, gente? Essa é a segunda gravação que eu tô fazendo. E antes eu já tinha feito esse comentário, que quanto mais a gente conhece a lei, mais a gente conhece a lei universal, as energias que administram, que gerem isso, esse poder todo, né? O todo, o Criador, o universo, seja lá o nome que vocês queiram dar aí, mais rápido
volta pra gente. Então, por isso que a gente tem que tomar cuidado com as palavras que a gente está falando, como está tratando o outro. Então, devemos tomar muito cuidado aí com as nossas palavras de hoje em diante, hein? Mais ainda, né? Porque se você tá tendo consciência, como ela falou aqui, mais rápido volta para você a lei do karma, né? Vamos dizer assim. Eu não gosto de usar muito essa palavra, mas é o que o livro tá dizendo aqui. Mas vamos tirar o significado aí de pagar, né? Do karma de vidas passadas. Vamos tirar esse peso aí, tá bom? Diz o livro dos Provérbios: o temor do Senhor, a lei, entre parênteses, é o começo da sabedoria. Se substituires a palavra Senhor pela palavra lei, muitos trechos da Bíblia se tornarão mais claros. A vingança é minha, eu retribuirei, diz o Senhor, a lei. É a lei que vinga e não Deus. Deus vos vê como ser perfeito, criado à sua imagem e semelhança, imaginação entre parênteses, e possuindo poder e domínio. Essa é a perfeita ideia de vossa entidade registrada na mente divina, à espera de vosso reconhecimento, pois só podereis manifestar o que a vossa mente puder ver, que sois, e alcançar aquilo que ela vos vê alcançando. Então aqui ele está falando que a mente divina só registra aquilo que você pode ver de si mesmo. Então, se você vê que você não é digno, que você não é merecedor, é o que ela vai registrar na mente, é o que ela vai registrar aí, vamos dizer, como se fosse uma impressão digital. É a impressão digital que ela vai ter de você. Então, vamos mudar essa impressão digital aí, essa impressão que nós temos da nossa autoimagem, né? Então, ele fala aqui exatamente isso, que ela só vai registrar o que a gente pensa de nós mesmos, o que a gente fala de nós mesmos aqui. Uma sentença antiga diz que nada acontece sem um espectador, que é o subconsciente do indivíduo. Olha só. Então ele está sempre atento ali. Tudo que você ouve, tudo que você fala, está sendo registrado sem mesmo você ter consciência. Sem mesmo você ter consciência. Antes que a vossa ruína ou triunfo, ou antes que a vossa alegria ou tristeza apareça no plano visível, é preciso que seja vista por vós no cenário de vossa imaginação, onde podereis destruí-la antes de se manifestar. Podeis observar isso na mãe que forma imagens de moléstias para seu filho ou na mulher que forma imagens de triunfo para o seu esposo. Disse Jesus Cristo: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Vedes, portanto, que a libertação de todas as condições infelizes vos virá pelo conhecimento da lei espiritual. A obediência deve preceder a autoridade, e a lei vos obedecerá quando lhe tiverdes obedecido em primeiro lugar. Antes que a eletricidade possa obedecer-vos e prestar-vos um serviço, é preciso que obedeçais às suas leis. Se a empregardes ignorantemente, poderá tornar-se vossa inimiga. O mesmo acontece com as leis mentais. O que ele quer dizer aqui, né, gente? Que a eletricidade, ela é uma dádiva, mas se você não souber usar, ela vai fazer vários estragos aí na nossa vida, um curto, você vai tomar choque. Então é o que ele está falando aqui. Então quanto mais você conhecer a verdade, mais você vai saber usá-la ao seu favor. Olha só que lindo isso, né? O caso de uma senhora que possuía uma forte vontade pessoal serve de ilustração. Desejando possuir a casa que pertencia a um conhecido, fez diariamente pinturas mentais de si mesma residindo naquela casa. Passando algum tempo, o proprietário morreu e ela tomou posse da casa. Porém, não levou muito tempo e ficou viúva, tornando-se a casa inútil para ela. Anos depois, tendo chegado ao conhecimento da lei espiritual, perguntou ao seu professor mentalista: julgai que eu tenha alguma coisa com a morte daquele homem? A resposta que obteve foi a seguinte: sim, vosso desejo foi tão forte que tudo deu lugar para ele. Porém, tivestes de pagar vossa dívida kármica. Vosso esposo, a quem amáveis muito, faleceu logo depois, e a casa se tornou para vós
coisa inútil. Entretanto, se o primeiro proprietário tivesse sido positivo na ideia de verdade, não poderia ser afetado pelo pensamento daquela senhora, e o mesmo se daria com seu marido. Porém, ambos estavam sob dependência da lei kármica. Sentindo o grande desejo de residir naquela casa, a senhora devia ter dito: infinita inteligência, dai-me casa justa, tão encantadora como esta, a casa que me pertence por direito divino. Com certeza, ela usou alguma frase na sua mente que desencadeou com a morte do marido e a morte do proprietário da casa, né, gente? Então, ela não soube, na verdade, pedir o que ela estava querendo ali. Por isso que a gente precisa saber pedir, precisa saber orar. É isso que ele ensina aqui pra gente. Por isso que esse livro aqui ele é muito precioso. A escolha feita divinamente lhe teria dado completa satisfação e produzido bem para todos. O único ideal ou modelo que deveis seguir é o ideal ou modelo divino. O desejo é uma força tremenda que deve ser dirigida pelos canais justos, pois do contrário produzirá confusão e ruínas. Foi o que eu acabei de falar aqui para vocês, né? O passo mais importante, o primeiro, a dardes na aplicação das forças espirituais, está em pedirdes o que é justo. Deveis pedir sempre só o que vos pertence por direito divino. Para voltarmos ao exemplo citado, se a mulher tivesse tomado esta atitude, se esta casa que desejo for para mim, não poderei perdê-la. Se não for para mim, dai-me seu equivalente. O homem podia ter resolvido mudar-se harmoniosamente se essa fosse a preferência divina para ela, ou outra casa a teria substituído perfeitamente. Tudo o que é forçado a manifestar-se pela vossa vontade pessoal sempre sai mal ou termina mal. Então, a gente tem que saber pedir e a gente pode colocar no final da frase, né, gente, quando a gente deseja uma casa, que alguém está morando, ou algo melhor, ou, que nem ele falou aqui, o equivalente. Então, todo o nosso desejo tem que ser pautado, tem que ser estruturado de forma com que ninguém... Então, no final, vocês podem até colocar assim, que seja manifestado na mais perfeita ordem divina. Então, isso já basta, porque a ordem divina, já diz o nome, é a ordem divina, é a harmonia perfeita, né? A imagem é o paraíso, o reino dos céus, e tudo funciona perfeitamente bem, né? Então, a gente pode colocar aí que seja manifestado na mais perfeita ordem divina. O Senhor avisa-nos: seja feita a minha vontade e não a tua. E coisa curiosa, quando abandonais a vossa vontade pessoal e deixais que a inteligência infinita haja por vosso intermédio, sempre alcançais exatamente o que desejais. Ficai quietos e vede a salvação que o Senhor, a lei, vos dará. Segundo Crônicas, capítulo 20, versículo 17. Você vê como ele cita muito a Bíblia aqui, né, gente? Eu falo para vocês que nós fomos criados independente da religião aí, como nós estamos aqui no Brasil, mas eu acho que tem bastante que pensa assim, não sei as estatísticas, mas a gente está muito pautado na Bíblia. Então, quando ele usa essas afirmações, você sente no seu corpo a verdade. Eu já falei isso para vocês aqui das afirmações bíblicas. Então isso é muito importante, porque a gente sente que isso é verdade. Só que ele coloca de uma forma o quê? De uma forma que não é aquele peso que foi ensinado para nós, né? Não é, como ele fala aqui, substitui a palavra Deus pela palavra lei. É a lei universal. Uma senhora se dirigiu a mim em grande aflição. Sua filha havia decidido fazer uma viagem muito arriscada e ela receava muito pela jovem. Referiu que havia empregado todos os argumentos possíveis, apontando os perigos que encontraria e proibindo que partisse. Porém, a filha se tornara cada vez mais rebelde e determinada. Expliquei à mãe: estáis querendo impor a vossa vontade pessoal à vossa filha, o que não tendes direito de fazer. E vosso medo da viagem não está fazendo mais do que atraí-la, pois a pessoa atrai o que teme.
Abandonai isso e retraí vossa interferência mental. Colocai o caso nas mãos de Deus e fazei a seguinte afirmação: deponho esta situação nas mãos do infinito amor e sabedoria. Se essa viagem é o plano divino escolhido por Deus, abençoa-a e não mais resisto. Porém, se não for divinamente planejada, dou graça por ser agora dissolvida e desfeita. Passado 2 ou 3 dias, a filha declarou-lhe: mamãe, abandonei a ideia da viagem. Assim, a situação voltou ao seu nada primitivo. Parecer-vos-á difícil aprenderdes a aquietar-vos, e para isso deveis meditar bem sobre o que vos disse no capítulo da lei da não resistência. Olha só, de não resistir, né? Porque aqui ela estava resistindo ao fato de que a filha ia viajar e ela não queria. Então ela estava pondo pressão, e quanto mais você põe pressão, quanto mais preocupação, quanto mais você resiste à situação que você está passando aí na sua vida, mais ela vai se mostrar para você ficar o quê? Quietinho, aceitar e entregar nas mãos de Deus. É bem difícil, né, gente, quando a gente está passando alguma situação assim, entregar, soltar mesmo. Mas é tão bom, gente, quando você percebe uma pequena coisa que você soltou e aconteceu do jeito exatamente que você queria, mas sem o peso de você estar resistindo à situação. É muito legal. Tem acontecido muitas coisas assim comigo aqui, viu? Depois de tudo isso que eu tenho praticado, né? Porque é prática, como eu falo para vocês, é sempre prática. Darei outro exemplo do semear e receber, que foi relatado por uma senhora mentalista e se realizou de um modo curioso. Ela referiu o seguinte caso: uma senhora se dirigiu a mim e mostrou-me uma nota falsa de $20 que recebera de um banco. Achava-se muito aflita e disse-me que os auxiliares do banco jamais reconheceriam que se enganaram. Respondi-lhe: analisemos a situação e vejamos por que a atraístes. Refletiu um momento e exclamou: sei o porquê. Mandei por brincadeira a uma amiga um punhado de imitações de dinheiro. Por isso, a lei que nada sabe de brincadeiras lhe enviara aquela nota falsa. Propus-lhe então: apelemos agora para a lei do perdão e neutralizaremos a situação. O cristianismo é fundado na lei do perdão. Jesus Cristo nos remiu do peso da lei kármica, e o Cristo que está dentro de cada ser humano é o Redentor e Salvador de todas as condições desarmoniosas. Fiz, portanto, o seguinte pedido: Espírito infinito, apelo para a lei do perdão e vos dou graças, porque ela se acha sob vossa graça e não pode perder os $20 que lhe pertencem por direito divino. E dirigindo a senhora, disse-lhe que voltasse ao banco e disseste sem receio que a nota lhe foi dada por engano. Ela obedeceu e ficou surpreendida de ver que lhe pediram desculpas e lhe deram outra nota, tratando-a de modo muito cortês. Portanto, o conhecimento da lei vos dá o poder de apagar os vossos erros. Não podeis forçar o vosso exterior a ser o que não sois interiormente, na vossa consciência. Se desejais a riqueza, deveis ser primeiro rico em vossa consciência. Refere um mestre em metafísica. Outra história aqui, gente. Uma senhora se dirigiu a mim para pedir que tratasse para obter prosperidade. Ela não dava muita atenção aos assuntos domésticos e seu lar estava em grande desordem. Aconselhei-a da seguinte forma: se quiserdes ser rica, deveis ter ordem. Todos os homens de grande riqueza apreciam a ordem, que é a primeira lei divina. Nunca alcançareis a riqueza se conservardes um fósforo queimado na alfinetaria. Ela possuía um bom sentimento de humorismo e imediatamente se pôs a arranjar a sua casa, arrumar, a casa aqui no caso. Modificou a disposição dos móveis, consertou as gavetas da escrivaninha, limpou os tapetes e pôs fora todas as miudezas inúteis. Pouco tempo depois, teve uma bela demonstração financeira, recebendo um presente de um parente. Ela mesma modificou-se muito, conservando a boa disposição
com seu exterior e a atitude mental de que Deus era seu suprimento. Muitos dentre vós ignoram o fato de que as dádivas e presentes são colocações de dinheiro e que o economizar e guardar excessivamente levam invariavelmente ao prejuízo. Dizem Provérbios capítulo 11, versículo 24. Um dá liberalmente, e se lhe acrescenta mais e mais. Outro poupa mais do que é justo, mas se empobrece. Então, o que ele está querendo dizer aqui é que a gente deve soltar o dinheiro, mas com medida. Então, um guarda muito, que é aquele sovina e tudo mais, né? E o outro dá demais. Então, tem que ter aqui uma harmonia entre isso, né, gente? Ó, muitos dentre vós, vou ler de novo essa parte aqui. Muitos dentre vós ignoram o fato de que as dádivas e presentes são colocações de dinheiro e que o economizar e guardar excessivamente levam invariavelmente ao prejuízo. Dizem os Provérbios, capítulo 11, versículo 24. Um dá liberalmente e se lhes acrescenta mais e mais. Outro poupa mais do que é justo, mas se empobrece. Um metafísico americano relata o seguinte fato que serve de exemplo ilustrativo. Conheci um homem que queria comprar um casaco de puro linho. Ele e sua mulher se dirigiram a várias lojas, porém não encontraram o que ele queria. Acharam que todos eram antigos, muito ordinários. Afinal, lhes mostraram um que o comerciante afirmou ser avaliado em $1.000, porém cedia-lhe por 500, porque já estava no fim da estação. O dinheiro que possuía orçava por uns $600. A mente racional lhe dizia: não podeis gastar num casaco quase todo o que possuís. Porém, ele era muito intuitivo e não quis raciocinar. Voltou-se para a mulher e disse: se comprar este casaco, ganharei muito dinheiro. A mulher consentiu na compra, mas sem entusiasmo. Mais ou menos um mês depois, ele recebeu $10.000 de comissão. O casaco fê-lo sentir-se tão rico que o levou ao êxito e à prosperidade. Sem ele, não teria obtido a comissão que lhes deram. Aquela compra foi uma colocação de dinheiro que lhe rendeu grande dividendo. Entretanto, se não derdes atenção a essa direção interna para gastar ou dar, o dinheiro que despenderdes não vos dará proveito e nem ao que receber. Olha só o que ele está falando aqui, né? Que ao colocar o casaco, ele se sentiu poderoso, ele se sentiu um homem de sucesso. Então, isso voltou para ele. Mas ele está falando aqui, se você não tiver atenção, se você não tiver isso em você, não vai adiantar nada você comprar um casaco de 1.000, 2.000, tanto faz o valor aí que você está colocando. Às vezes você está com uma roupa muito mais barata, mas se sente o quê? Sucesso. Então, vocês percebem como está tudo na questão da autoimagem? Está escrito aqui intrinsecamente, mas é exatamente isso que está falando aqui. É como você se sente, como você se porta diante de alguma situação, né? Se você quer ser rico, como que você se porta em uma determinada situação? Uma senhora informou à sua família que no dia de ação de graças não teriam um jantar adequado ao dia, pois embora dispusesse do dinheiro, resolvera economizá-lo. Dias depois, alguém penetrou em seu quarto e roubou-lhe a quantia exata que devia despender naquele jantar. A lei sempre apoia aquele que gasta sem temor e com inteligência, como mostra o seguinte exemplo citado um metafísico. Olha só o que ele fala aqui. A lei sempre apoia aquele que gasta sem temor e com inteligência, gente. Não é sem temor e sem inteligência, é sem temor e com inteligência. Então, por que você está comprando determinada coisa? Então, fica aí esse pensamento, essa reflexão para vocês. Uma das minhas alunas fora fazer compras, levando uma sobrinha em sua companhia. Esta pôs-se a chorar por um brinquedo que aquela dissera não poder comprar-lhe.
Repentinamente, porém, teve a ideia de que estava visualizando necessidade e não o reconhecimento de Deus como seu suprimento. Comprou, pois, o brinquedo e, ao se dirigirem para casa, encontrou no caminho a quantia exata que despendera. Vosso suprimento será inesgotável e infalível quando tiverdes plena confiança nele. Porém, é preciso que vossa fé e confiança preceda a prova. Jesus disse: faça-se conforme a tua fé. Escreveu São Paulo: a fé é a substância das coisas esperadas, a evidência das coisas não vistas. Com efeito, ela mantém firme a vossa visão mental, dissolvendo as imagens contrárias, e se não desfalecerdes, no devido tempo colhereis. Jesus Cristo vos trouxe a boa nova, o Evangelho, da existência de uma lei superior à lei do karma e que se transcende completamente. É a lei da graça e do perdão, a lei que liberta o indivíduo da lei da causa e efeito, que é a lei das consequências. Colocai-vos debaixo da graça e não da lei. Ensinam os mestres que, nesse plano, o indivíduo colhe o que não semeou, e as dádivas de Deus são simplesmente derramadas sobre ele. Tudo que o reino possui lhe pertence. Esse contínuo estado de bem-aventurança aguarda aquele que venceu o pensamento do gênero humano ou o mundo, e que diante das perseguições, dificuldades e obstáculos, diz no seu íntimo: eu só com Deus sou a maioria. No pensamento mundano só há tribulação, porém Jesus Cristo disse: alegrai-vos, venci o mundo. O pensamento mundano é o pecado, a moléstia e a morte. Jesus viu a sua absoluta irrealidade e disse que a moléstia e a tristeza passariam e que a própria morte seria o último inimigo a ser vencido. Sob o ponto de vista científico, sabemos agora que a morte pode ser vencida, imprimindo na mente subconsciente a convicção de vida e mocidade eterna. Sendo apenas uma força sem direção, vossa mente subconsciente executa as ordens sem fazer objeção, agindo sob a direção do vosso superconsciente, Deus em vós ou o vosso Cristo interno. Ela pode produzir a ressurreição de vosso corpo. Então, não mais abandonareis o vosso corpo pela morte. Ele será transformado no corpo elétrico, cantado por Walt Whitman. A história filosófica do mundo se resume em 3 palavras: fatalismo, karma e livre-arbítrio, que constituem a base fundamental de todas as religiões antigas e modernas. O maometano encara as calamidades com a cabeça inclinada e com a calma do mais completo abandono, tendo na boca a palavra Kismet, que para ele é o destino inexorável. O Brahmane, o budista e o Jânio sofrem estoicamente a ruína e o desastre, murmurando a palavra karma, a lei invariável das consequências. Os cristãos suspiram tristemente dizendo: é a impercustável vontade de Deus ou o destino. Os gnósticos, materialistas ou ateus empregam as palavras coincidência, sorte e destino para designar as coisas inexplicáveis que lhes sucedem. O ocultista, porém, afirma que o destino e o livre-arbítrio se reúnem na ação da lei de causa e efeito. A maioria dos seres humanos segue na prática a doutrina do fatalismo. Todos os fatalistas colocam fora de si mesmo o poder que determina o destino, e nisso está a fraqueza e inexatidão desse sistema, porquanto na base do fatalismo é que sofrais os efeitos de causas que não pusestes em atividade. Ele fala de cada religião aqui, né, gente? De cada doutrina. Bem interessante isso daqui. Vale a pena dar uma lida. Se vocês estão com o livro aí, vale a pena dar uma lida novamente. Isso aqui, como eu falei, é um livro de cabeceira, é um livro de estudo mesmo, né, gente? É um livro para mudar a mente aí totalmente. O fatalismo retira o livre-arbítrio do homem e, fazendo, priva-o de toda a responsabilidade moral. Pois se um Deus caprichosamente criou o homem no pecado, dando-lhes caráter
e ambiente que o fazem proceder mal, então Deus é o responsável. A questão da crença que tiverdes é muito importante, pois como o homem pensa em seu coração, assim é ele. Aquilo que realmente acreditais e o que dizeis que credes, manifestais em vossa vida exterior. Se aceitais uma doutrina ou teoria inconscientemente a seguis, e, portanto, antes de aceitá-la, deveis examinar bem os seus princípios, porque seguindo-os, resultarão delas certas consequências em vossa vida. Se não tiverdes uma crença firme, sereis um indivíduo instável, vacilante e sem equilíbrio, não sendo possível confiar em vossas palavras. A lei do karma constitui parte essencial dos credos do Oriente. Também, na prática, é considerada fatal pela maioria dos povos. É a lei da causa e efeito, a qual Jesus se referiu quando disse: não julgueis para não serdes julgados, pois conforme julgardes, sereis julgados, e com a medida que empregardes, vos serei medidos. São Paulo também se referiu a isso quando disse: não vos iludais, ninguém zomba de Deus, pois aquilo que o homem semear, virá a colher. Conforme as religiões indianas, o homem entra na vida terrestre no ambiente que seu karma passado, pensamentos e atos criou. Talvez um exemplo vos permitirá formar uma ideia mais clara. Então ele vai dar um exemplo aqui como que funciona essa lei aí segundo as doutrinas. Havia um homem rico em certa cidade, o qual vivia como a maioria de sua classe, somente para gozar a vida. Encontrou uma mulher leviana, da qual logo se fez amante. Após algum tempo, cansou-se de uma vida inútil e desregrada e resolveu emendar-se. A mulher fez-se amante de outros, até cair finalmente na mais baixa degradação. Entretanto, desde o momento em que cortara suas relações com aquela mulher, o homem elevou-se cada vez mais mental e moralmente, e depois de algum tempo, pareceu que se havia esquecido completamente. Enfim, desencarnaram. O homem reencarnou-se em primeiro lugar, e em virtude de sua vida anterior mais perfeita, nasceu numa família boa e foi educado em ambiente que o levou a uma vida intelectual e moral. Terminados os seus estudos, escolheu o ministério por profissão, julgando que dessa forma poderia ajudar melhor seus irmãos. Recebeu uma paróquia e casou-se. O ego a quem desviara do caminho estava à procura de reencarnação. A mente divina não havia esquecido a antiga relação entre esses dois egos e que aquele homem produzira a queda moral do outro. A corrente magnética que unira fortemente os dois em uma existência anterior não havia sido cortada, e ela os reuniu novamente. O ego, que tivera a personalidade feminina, encarnou-se como filho do ministro. O karma, constituído pelos antigos pensamentos e atos, os havia reunido. Quando o rapaz se fez homem, todos os antigos desejos insatisfeitos de dissipação se levantaram, e ele se entregou a uma vida dissoluta. Isso trouxe muito aborrecimento e vergonha para o ministro, seu pai, porém provinha do karma e era justo. Noite após noite procurava seu filho nos ambientes do vício e o trazia para casa. Diariamente conversava com ele e orava para que mudasse de proceder. Seu maior desejo na vida era levar seu filho para o bom caminho. Assim, esses dois egos permaneceram ligados pelos seus atos até que seu pai finalmente elevou o filho ao plano moral de onde o fizera cair. Tal é o destino criado pelo seu próprio indivíduo. Os hindus reconhecem também que os pensamentos e atos atuais formam o futuro, tanto na existência atual na Terra, como na da seguinte. Porém, dão excessiva importância ao karma como efeito e pouca como causa, e assim os hindus e os estudantes ocidentais de filosofia oriental facilmente se inclinam a pensar que o karma, embora feito pelo indivíduo, é quase inexorável. Não se compenetram
muito bem de que o destino, sendo feito pelo indivíduo, pode ser modificado por ele. Enfim, não dão a devida força ao livre-arbítrio. Eu não sei se eu acho que eu já comentei sobre isso aqui com vocês, né? Sobre o karma, que eu já não acredito mais nisso, né? Porque exatamente o que ele fala que é o meu pensamento. Olha só quantos anos eu li esse livro, né, gente? E eu já estava com esse pensamento antes de lê-lo novamente. E agora ele está falando exatamente aquilo que eu penso. Se o karma existisse realmente, para que teria livre-arbítrio? Você vai estar sempre numa roda pagando, né? Numa roda da vida, numa roda de reencarnação, sempre pagando aquilo que você nem lembra. Então, é isso que ele quer dizer aqui. O principiante do ocultismo está sujeito a formar essa mesma ideia do karma, pois, como dissemos, a maioria das pessoas pouco desenvolvidas é fatalista. Os estudantes fazem a miúde esta pergunta: se o meu ambiente é kármico, como poderei mudá-lo? Respondo sempre: não vos esqueçais que o karma é causa e efeito ao mesmo tempo. Não vos esqueçais que tendes livre-arbítrio e, portanto, podeis esperar passivamente que a lei mude vosso ambiente, o que se dará no devido tempo, ou podeis modificá-lo no presente, pondo em atividade novas causas. Ao dizer que o homem tem livre-arbítrio, não pretendo que julgueis que é absolutamente livre, mas sim que tem a liberdade de empregar ou não as forças da natureza, a liberdade de agir de acordo com a vontade divina ou contra ela. A vossa vontade não é só limitada pela vossa falta de conhecimento da vontade divina, mas também modificada a miúde pela vontade dos outros. Porém, se vos habituardes a confiar plenamente na vontade divina, esta, unida à vossa vontade, vos permitirá escapar completamente da influência de qualquer vontade estranha. A lei da graça e do perdão, reconciliando-vos com o Criador, produzirá uma completa transformação no vosso íntimo, fazendo de vós um homem novo. Para vencerdes a lei do karma e vos colocardes sob a lei da graça e do perdão, é preciso perdoardes a todos, seja o que for que vos tenham feito, e seja qual for o motivo que tiverdes para vos queixardes. É preciso que esqueçais não só os erros dos outros, mas também os vossos, por maiores que sejam. Tem uma passagem no livro de Saint Germain que ele fala exatamente isso. E é muito linda essa passagem, porque ele fala o seguinte, gente. Ele fala que ele chama de estudantes, né? Que é o que ele chama aqui também. Ele fala que os estudantes, quando têm consciência do que fizeram em alguma encarnação passada, ou agora mesmo, eles se sentem tão mal, que começa a se culpar. E você precisa se perdoar também. Eu já falei sobre o perdão. Tem um vídeo aqui no canal que fala sobre o perdão. O perdão é muito mais profundo do que a gente imagina. É se perdoar primeiro, porque conforme você se perdoa, porque você não sabe, como diz o Cryon também, ele fala, você não sabe o que você não sabe. Então você se perdoar primeiro por tudo que você fez nesta vida e em outras vidas, mesmo que você não tenha consciência. E é bem legal, porque tudo casa, né? Quando você começa a estudar, começa a se aprofundar, tudo casa. É o mesmo ensinamento, gente. É a mesma abertura de consciência. A gente é um ser maravilhoso, um ser magnífico mesmo. Não tem outro. Então vamos lá, aqui que já está terminando. A lei de que colheis o que semeastes não deixa de existir por vos colocardes sob a lei da graça. Porém, vencereis os seus efeitos externos por meio de uma lei superior, a qual vos eleva acima das leis de causa material. Como o conhecimento das leis da aeronáutica vos permite viajar de avião, não precisando mais sujeitar-vos às leis de viagem a pé, a cavalo, por trem de ferro ou por automóvel. À proporção que vos fordes convencendo da realidade destas leis espirituais e as aplicardes em vossas existências, ireis colhendo o fruto de uma existência mais concorde com os princípios da harmonia, amor, verdade
e justiça, em que o progresso material correrá paralelamente ao desenvolvimento espiritual, pois são os dois polos de uma mesma moeda. Olha como que ele termina esse capítulo aqui maravilhosamente bem, né, gente? A gente acha que o espiritual, eu pensava isso muito, né? Que o material e o espiritual não andam junto, e andam junto. E por que a gente pensava assim? Pela criação que a gente teve, né, dos santos, até de Jesus mesmo, né, que foi mostrado pra gente, na verdade. Foi mostrado uma história pra gente que a gente, se for pesquisar bem, nem sabe se é verdade realmente, né? Será que era aquilo, era aquela pobreza mesmo? Será que era tudo aquilo mesmo, aquela miséria que a gente via? A gente precisa viver daquele jeito? Não, né, gente? Ele é bem claro aqui, ó. Olha só, a proporção que vos fordes convencendo da realidade destas leis espirituais e as aplicardes em vossas existências, ireis colhendo o fruto de uma existência mais concorde com os princípios de harmonia, amor, verdade e sabedoria. Verdade e justiça, em que o progresso material correrá paralelamente ao desenvolvimento espiritual, pois são os dois polos de uma mesma coisa. E olha que engraçado que agora que eu vi aqui, ele não fala ocorrerá, ele fala correrá. Então tá indo junto, né, gente? É muito paralelamente, ainda ele fala paralelamente, então é junto. Tá bom? Gente, esse foi o capítulo 5. Eu espero que vocês estejam lendo junto aí também, porque é sempre bom a gente ouvir e ler, porque eu tive uma experiência muito legal quando eu fiz o curso do Hélio Couto lá do Caminho, né? O Caminho, eu não lembro agora o nome, que faz 3 anos, como eu falei pra vocês. Mas eu fiz 2 ondas de ressonância. E aí aqui eu fiz todo o caminho das palestras, fiz todo o caminho das palestras. E depois eu li também o livro que ele pede, antes de você fazer a ressonância, ele pede para você fazer isso, né? Ler o caminho, estudar o caminho, ver todas as palestras e depois ler o livro. Então eu fiz tudo isso. E quando você lê depois, é muito interessante, porque você absorve melhor aqueles ensinamentos. Foi muito rápido, né? Porque quando tá na sua mente, você lê, tá ouvindo aqui, e depois você lê, você raciocina, você assimila melhor, internaliza melhor todo esse conhecimento aqui. Então eu espero que vocês tenham gostado desse capítulo 5, a lei do karma e a lei do perdão. E fica o ensinamento de hoje aí pra vocês, né, gente? Pra gente acreditar mais no nosso poder, que é o que ele fala nesse capítulo. Conforme você acredita, é o que vai se tornar a sua vida. Conforme você se vê, é o que vai se externar aqui na sua vida, no seu ambiente. Conforme você vê a situação, você não vê o reino dos céus, não vê o paraíso, não vê a imagem verdadeira, é o que vai se tornar a sua vida, e é o que a gente está estudando aqui. E o próximo capítulo será para transferirdes vosso fardo. Interessante, né? Vamos ver aí como que a gente transfere e realmente a gente solta aí esse peso que a gente às vezes carrega e não consegue entregar na mão de Deus aí, né, gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse capítulo. Um beijo, até a próxima quarta-feira, ao meio-dia, com mais um capítulo aqui, capítulo 6. Eu amo vocês, fique em paz, tenha fé, acredite no teu potencial infinito. E até a próxima quarta-feira com o próximo capítulo 6. Como transferirdes o vosso fardo. Um beijo.